E hoje vamos falar, gente, de um assunto que deixa muita gente constrangida. A halitose, que é o mau hálito. Quando você vê que alguém tem mau hálito, você fala para essa pessoa que ela tem? E quando você percebe que está com mau hálito, o que você faz para mudar essa situação? Hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. O Dr. Marcos Moura, que é cirurgião dentista, está com a gente. Seja bem-vindo, viu, Dr. Marcos? Obrigado, Cátia, pelo prazer por falar por esse tema que é tão conturbado da gente falar. É constrangedor. As pessoas se sentem mal de falarem para um amigo, para um parente, que essa pessoa está com mau hálito, né? Eu sempre falo que é importante a pessoa avisar, porque o próprio portador ele não sente. Existe um processo de fadiga olfatória que o nariz se acostuma com esse odor. Então, se você tem alguma dúvida, pergunte a alguém próximo da sua família, algum amigo, se você está em algum momento exalando um odor desagradável, porque você mesmo não vai conseguir diagnosticar. Não adianta fazer assim, né? Para ver, porque nem lamber o pulso. A gente vê muito na internet. Procure um profissional qualificado, capacitado nessa área de mau hálito e alterações salivares e tire todas as suas dúvidas. Porque senão, cada vez mais você vai ficar com medo de falar com as pessoas, vai se isolar. A gente acompanha pela Associação Brasileira de Halitose relatos graves de pessoas que tentaram até o suicídio por meio disso. Nossa, que sério? Verdade. Eu fiquei 4 anos na presidência da associação, os relatos são incríveis das pessoas que são segregadas. Porque geralmente um amigo, ele não fala para o portador, olha, vá procurar. Por exemplo, Cátia, se você tivesse uma mancha de pele e se essa mancha fosse aumentando, alguém iria falar para você, vá no dermatologista, que isso pode ser alguma coisa. O mau hálito é a mesma coisa, ela pode ser um sinal ou um sintoma de que algo no organismo está em desordem, até um carcinoma, uma diabetes, né? A gente sabe que 90% dos casos estão na boca. Então, o profissional de primeira escolha seria o dentista para diagnosticar e ele que vai dar o tratamento. Mas pode ser uma coisa mais grave que só esse profissional que vai poder lhe orientar. Olha, a gente fez até um resuminho numa matéria sobre o assunto que a gente vê juntos agora. Vamos lá? Aí. O mau hálito ou halitose não é uma doença, e sim um sintoma de que algo está em desequilíbrio no nosso organismo. O nome halitose vem do latim halitus, que significa ar respirado. Há mais de 60 tipos de causas conhecidas sobre esse problema, e para ter uma solução eficaz, é necessário sempre consultar um profissional capacitado. O estresse da rotina pode provocar a diminuição da saliva e também causar halitose. Quem nunca teve um amigo com mau hálito e se sentiu envergonhado de lhe dizer sobre o problema? Insegurança, diminuição da espontaneidade e da autoestima podem acontecer devido a esta complicação. Por isso, para poder reestabelecer um convívio social, afetivo e profissional, é necessário tomar as precauções certas. Hoje no Mulheres, iremos informar a vocês de casa sobre as causas mais comuns e as melhores medidas para se livrar de vez do mau hálito. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, que aí já vai ajudando muita gente, né, doutor Marcos? Vamos ver o primeiro deles, olha. Mau hálito é um problema sem cura. Mito. É um mito, né? Mito. O mau hálito, ele é fisiológico. Todo mundo, né, você de casa acordou de manhã com mau hálito. Sim. Então ele é fisiológico e ele é capaz de ser controlado. Então realmente existe um tratamento. As pessoas devem evitar mascarar o problema. Então a gente sempre divide prevenir e combater. Prevenir todos nós diariamente ao acordar, fazer escovação, se alimentar, ter uma boa higiene bucal. Isso é a prevenção diária que todo mundo deve fazer. Mas aquela pessoa que tem a halitose crônica, ela tem que combater o problema, ou seja, ela tem que diagnosticar a causa. Existe mais de 60 causas para o mau hálito. Então tem que saber qual a causa que você está passando para que você esteja com mau hálito, né? Isso. Vamos ver mais um? Há diferentes tipos de halitose. Verdade. A gente poderia classificar a halitose fisiológica, aquela matinal, aquela halitose que ela é causada por a ingestão de alimentos ou bebida alcoólica, que ela é passageira, né? Por exemplo, se a pessoa come um alho, então eu sempre falo, no encontro amoroso, né? Não vá comer um alho porque vai distanciar. Mas aquela halitose, ela é passageira. Depois de um determinado tempo, às vezes até de 4 a 5 horas, ela é eliminada. Existe a halitose por diabetes, por alimentos condimentados, e aí a gente faz várias classificações e determinados tipos a gente tem que fazer o tratamento. Que vamos chegar já nele. Vamos ver mais um?
A pessoa pode ter mau hálito devido à falta de higiene. Verdade. Né? Hoje em dia, se engana quem está fazendo a higiene bucal usando apenas escova, creme dental e fio dental. Existe no mercado hoje diversos tipos de limpadores e raspadores de língua. Então, e lavar a língua, escovar a língua, isso é primordial e as pessoas não fazem. Não Deixa fazem. aquela borra, né? E quando fazem, elas fazem com a escova dental. A escova ela tem um diâmetro muito longo que não alcança onde deve alcançar, que é o terço posterior. Então, o ideal seria, em determinados casos, até um raspador que tem cerdas, que ele vai ser feito um movimento de escovação, principalmente nesse terço posterior da língua, lá na garganta, que se você fizer com a escova dá ânsia. E depois do movimento de escovação com o outro lado, então seria a escova e um rodo. E o outro faz a raspagem eliminando. Dentro da língua, né, existe umas papilas que existe esse conteúdo. Então, o rodo, ele justamente vai eliminar. E, gente, se você começar a fazer, você vai ver como, dependendo dos alimentos que você consome, a língua acaba tendo essa substância, numa textura diferente. Às vezes muito mais espessa e às vezes mais leve, mais líquida, né? Isso, exatamente. E isso que tira, às vezes, até o paladar, o gosto do alimento. Existem pesquisas que afirmam que as pessoas, principalmente até da terceira idade, estão consumindo mais sal e mais açúcar, porque essa saburra, esse biofilme lingual, se deposita sobre as papilas, tirando o paladar da pessoa. Tem gente que fala que dá ânsia, dá enjoo. Gente, é nas primeiras vezes que você faz, depois vira um hábito. E se faz com a escova. Sim, se você faz com o raspador, e uma dica é segurar a língua. A língua é um músculo que tem um movimento involuntário, você segura com a mão e com a outra você faz a higienização. Faça e você vai ver como melhora bastante, não só o seu hálito, mas a sua higiene bucal, né? Total. Porque há uma proliferação de bactérias muito grande. Muito grande. E elas pulam de um lado para o outro, elas não ficam paradas. Se eu tirei da língua, né, ela não vai passar para o dente e vice-versa, fazendo realmente uma higienização correta. Um dos mais fáceis, eu acho, para quem está começando, é esse aqui. Que ele é simples também, porque você acaba conseguindo até movimentar na inclinação certa para você tirar da língua. Melhor, o ideal é isso, que ele venha desde a região mais posterior mesmo, que venha fazendo até esse frente, movimento né? até a frente. Vamos ver mais um mito ou verdade? A falta de saliva na boca é um dos fatores que provocam o problema. Verdade. A saliva, dentre as funções da saliva, a gente pode classificar duas como de autolimpeza da boca e antimicrobiana. Então, ela que vai lavar. A saliva é melhor do que qualquer produto para bochecho. Então, não adianta ter um bochecho para você fazer se você não tem uma boa salivação. E diagnosticado que você está com uma baixa salivação, existem tratamentos hoje. Mas o que causa essa baixa salivação, na maior parte dos casos? Às vezes, as pessoas não estão ingerindo nem água. Falta de hidratação? Falta de hidratação. É necessário, pela Organização Mundial da Saúde, a gente beber 35 ml de água por quilo do peso corporal. Então é necessário fazer essa hidratação como você fez agora. E a gente, aqui no programa, onde a gente vai, tem um copo de água para cada um. Ainda mais porque a gente está no ar-condicionado, resseca mais ainda. Então, se você bebe durante o dia longos goles de água, até o ato de você ingerir, você está convivendo com aquelas bactérias. Você não pode deixar elas estagnadas na boca. E se é pela baixa salivação, como você perguntou, às vezes os medicamentos que as pessoas estão tomando. Também, Kátia, tem gente que está tomando remédio para dormir de brincadeira, sem orientação médica. Que é verdade, e esses medicamentos são xerogênicos, eles diminuem a salivação. Medicamentos para colesterol, para pressão alta, todos eles fazem com que diminua a salivação. Então, precisa um profissional qualificado para fazer um exame simples e indolor chamado cialometria. E como se faz? Não, o exame cialometria, ele se faz dentro do consultório. Mas se colhe alguma quantidade? Se colhe a quantidade de saliva. Geralmente, a gente faz a cialometria em repouso, em que a pessoa coloca um copo e ela fica literalmente babando durante 5 minutos. E a gente vai coletar aquela saliva em repouso. A quantidade. Só que nessa coleta, além da quantidade, a gente vai ver a qualidade, se é muito viscosa. Então, aquela saliva que tem muito muco, né, aquela saliva grossa, é ela que é responsável pela aderência das bactérias e restos de alimentos no dente e na língua.
A saliva ela tem que ser mais fluida, então a gente já faz um outro exame, que é mordendo um cialogogo, que é uma borrachinha de silicone, e a gente coleta. Geralmente a média, né, é de 1,5 a 2,5 ml por minuto. As pessoas que geralmente chegam no consultório, elas estão com 0,4, quase nada, a 0,6 de saliva. Mas para isso tem tratamento. A gente faz mudanças de hábitos, a gente faz a aplicação de laser terapia nas amígdalas, ou então aparelhos de TENS, que é uma eletroterapia que a gente coloca na saliva, tudo para aumentar. A Associação Brasileira de Halitose, esse ano na campanha que vai ser no segundo semestre, o tema é a importância da saliva para a saúde em geral e para um bom hálito. Porque a saliva, Kátia, vamos falar de prisão de ventre, que também dá mau hálito. Se você não tem uma boa salivação, na hora de você mastigar o bolo alimentar, ele vai seco. Se o organismo já está desidratado, seca mais ainda. Né? E a função da saliva é justamente essa, ajuda a digestão. Né? A saúde é meio clichê, mas a saúde começa pela boca. É um clichê para muita gente, mas para quem já teve problemas sérios de saúde, como eu já tive a partir de um problema odontológico, começa a pensar de uma forma diferente. A gente acha que quando a gente tem um problema no dente, ele tem que doer. E às vezes ele não dói. Não precisa a prevenção, né? É a prevenção que é a melhor saída, né? Vamos ver mais um? Balas e chicletes diminuem o mau hálito. Mito, né, Cláudia? Que mito, né? Senão ninguém teria mau hálito. Pois é, né? A gente fala que isso são mascaradores. Então aqui eu trouxe também alguns exemplos de gengibre, o hortelã. Tem gente que fica mascando o hortelã, o cravo da Índia, né? Escovar o dente com bicarbonato de sódio, que é um pouquinho salgado, promove uma salivação, mas naquele momento, até escovar com água oxigenada também. Então, tudo isso são mascaradores, como chiclete. Então, a gente fala que procurando a causa, há tratamento e o controle e finaliza. Mas achar que tem mau hálito e mascar um chiclete, vai ficar com mau cheiro o chiclete depois de 5 minutos. E pior, né? Porque para o estômago, quando a gente mastiga é porque chega alimento. E aí mastiga, não chega alimento nenhum. A gente já falou com o gastro aqui, o doutor Eduardo Greco, sobre isso. Isso você deixa confuso o seu estômago. Então cria-se ali um ácido que vai trazer problemas digestivos também, o organismo, né? Ele acha que a gente mastigando, ele fala assim, ó, tá chegando comida e não tá. Vou mandar mais ácido. Manda mais ácido para digerir e realmente pode dar as famosas gastrites. Pois é. Vamos ver mais um? Estresse pode causar mau hálito. Isso é verdade, né? Com certeza, né? O estresse, um dos primeiros fatores da causa do estresse é boca seca. É a diminuição da salivação e, consequentemente, o mau hálito. Além de outros fatores, né, via sistêmica também, que perturba e vai dar alteração no hálito. Vamos ver mais um? Doenças na boca podem desencadear o problema. Pura verdade, né? Problemas na gengiva, problemas de gengivite. O mau hálito, ele é uma equação. Então, seria bactérias proteolíticas mais a proteína e ela daria o composto de enxofre, que seria aquele cheiro desagradável. Se você tem uma inflamação gengival causando, devido a um problema bucal, aquele sangramento na gengiva, além das bactérias, vão liberar esses compostos de enxofre, causando mau hálito. Prevenção acima de tudo. Visitar o dentista regularmente, para aquela limpeza, né, que faz de 6 em 6 meses, removendo o tártaro. Esse tártaro já vai causar uma inflamação gengival, então tem que realmente prevenir as doenças bucais. Agora, nesse tempo que dá uma esfriada rápido, muita gente fica com dor de garganta. A dor de garganta também dá uma halitose diferente, né? A dor de garganta, ela já é uma inflamação, às vezes, até da amígdala, devido a uma baixa salivação, devido a doenças na garganta, como a presença de cásios amidalianos, né? Que tudo isso a gente pode controlar com a higienização da garganta. A gente fala muito em higiene de dente, de boca, e às vezes esquece da higiene da garganta. E como se faz a higiene da garganta? Principalmente, a dica mais importante que talvez eu vá dar hoje aqui, que talvez muita gente não sabe. Gargarejo pode e deve ser feito com água normal. Agora, o detalhe é que na hora do gargarejo, você posicione a língua para fora. Isso. Assim? Isso mesmo, cara. Para poder o turbilhamento da água atingir essa região. Normalmente a gente faz assim, Faz assim. E aí você, determinadas pessoas, é uma classificação chamada de malampate, que o terço posterior da língua está quase grudado no céu da boca. Então fecha a garganta. Fecha a garganta. Né? Então toda essa região tem as amígdalas, tem uma região anatômica chamada
chamada de valécula, que é uma concha. Então, aqui fica todo esse muco nasal posterior que a gente produz aqui em São Paulo, mais ainda, nessa poluição, por poluição. nessa secura, então, é necessário, na hora do banho, com a água morna do banheiro mesmo, um pouco de água, a língua posicionada para fora. Você vai fazer o turbilhamento dessa região, eliminando e prevenindo doenças e inflamações na garganta. Nunca tinha ouvido falar nisso. É verdade. Isso aí é comum, Vou fazer todo dia agora. Ninguém ouviu falar mesmo. Então vamos praticar, gente. Assim como a gente escova os dentes, vamos higienizar a garganta desse jeito que o Dr. Marcos passou pra gente. Voltando com o Dr. Marcos Moura, ó, a Clara pergunta o seguinte: o mau hálito pode ser causado pelo uso excessivo de alguns medicamentos? Com certeza, Clara. Pode, como a né? gente até já comentou, né? Os alimentos que eles têm a propriedade, né, como se fosse o efeito colateral, a diminuição da saliva. Então, conversando com um profissional, até com o seu médico, quem sabe pode haver a troca desse medicamento. Mas se é necessário, fazer outros usos de outros tipos de terapias, para quando realmente o remédio diminuir a saliva, você está do outro lado combatendo. Porque talvez pelo uso contínuo, então, de medicamentos, você tem uma dificuldade sozinha de fazer a saliva voltar ao normal? Fazendo as terapias alternativas, você consegue, né? Mas assim, sem fazer terapia nenhuma, Não, é difícil, você vai diminuir a salivação e, consequentemente, vai ter o mau hálito. Inclusive, tem até algumas síndromes autoimunes, né? Algumas doenças, como a síndrome de Sjögren, que a pessoa elimina, acaba por completo, tanto a saliva quanto a lágrima. Puxa. Então, se for feita uma prevenção antes, a perda não vai ser total. O mesmo caso para quimioterapia e radioterapia, onde há a perda da função glandular. Com essas novas terapias, você consegue não perder completamente. E a gente lembrar que para a gente ter uma saúde bucal adequada, a salivação é importante, né? É importante. A saliva, ela faz parte do conjunto da boca, de tudo. Então, como vai remineralizar os dentes? Sim. Então, as pessoas reclamam que tem muito problemas de cáries, mas às vezes é a saliva que é o problema principal. Ela escova, ela tem um consumo de doce um pouco não tão elevado, mas com a baixa salivação. A saliva, ela vai remineralizar aquele esmalte cada vez que a gente se alimenta. Se não tem saliva, os ácidos vão penetrar formando a cárie. E aí você acha que tem os seus dentes mais fracos, como popularmente se diz? Não é nada disso. São na verdade, as cáries vêm da salivação. Da salivação. Né? Da salivação. Fora da medida correta, né? Vamos ver mais uma? Letícia, estou fazendo dieta para emagrecer e agora tenho mau hálito. Pode ser isso? O que pode ser isso, Letícia, né? Letícia, toda vez que vocês fazendo dieta, ou a gente fica mais de 3 ou 4 horas sem se alimentar, o nosso organismo, ele precisa de energia. E onde ele vai buscar energia? Na queima da gordura. Então, queimando gordura, alguns compostos orgânicos voláteis mal cheirosos, eles entram na corrente sanguínea e via pulmonar, eles saem pela respiração. Se a boca tiver algum produto, problema, vai somatizar isso. Mas a queima da gordura enquanto você está fazendo dieta. Então, evite aquelas dietas muito restritivas, né? Ficar muito tempo sem comer aquelas dietas proteicas. Então, tem que fazer realmente um controle tranquilo. Agora, conversar com o seu endocrinologista sobre isso também, né? Existem até manobras que eles vão te passar de como você evitar, né, esse mau hálito nesse momento. Exatamente. Né? Às vezes até uma fruta em pequena quantidade para estimular a salivação. A fruta entre as refeições é a melhor coisa para prevenir todos nós. Então, naquele período entre as refeições, tanto para não ficar com o estômago vazio, mas uma fruta mais ácida, um pouquinho de abacaxi, uma maçã com as gotinhas de limão. Você coloca na boca e mastiga aquilo lentamente, você começa a produzir essa salivação e previne as doenças bucais. Verdade. Um beijo, viu, Letícia? Obrigada. Vamos ver mais uma? Isabel, existe algum chá que ajude a acabar com o mau hálito? Aquele velho ditado que vai cair de novo nos mascaradores. Se você faz uma escovação, higienização perfeita, você tem uma boa saliva, você não precisa fazer nada mais. Às vezes uma fruta entre as refeições para não ficar. Né? Esses chás, esses chicletes, alguma coisa, são nada mais do que mascaradores. Então não precisa fazer isso. A ingestão pura de água já é suficiente, né, para a salivação. Vamos para mais uma pergunta? Tatiane, gripes e infecções na garganta podem causar mau hálito? Podem causar, que é aquela alteração, como eu falei, com a presença dos chamados cásios amidalianos. São massinhas e branquiçadas, contendo bactérias, restos de alimento, que se alojam nas criptas amidalianas. Nem sempre o tratamento é cirúrgico, que vai remover
aquela amígdala. Precisa aumentar a salivação, mudanças de hábitos como gargarejo com a língua para fora, né? Então vai fazer uma higienização dessa região e vai prevenir. No ato que foi instalado o amidalite, a pessoa vai ter uma alteração decorrente até de uma deficiência da imunização. Sim. Mas passado isso, não tem que ter a queixa do mau hálito. Vamos ver a última pergunta? Cíntia Pereira, gosto ruim ou amargo na boca, significa que eu tenho mau hálito? Nem sempre. Não necessariamente. Existe uma alteração na boca de paladar chamada digeusia, que é isso que muita gente confunde. Então, Kátia, existe o que a gente chama às vezes de pseudohalitose. A pessoa, ela fica isolada, achando que tem mau hálito só por um gosto amargo na boca. Né? Então, ela fica se sentindo isolada. Uma correta higienização da língua, uma alteração da saliva, recuperando isso, esse gosto ele tende a sair. E o que é importante, se você tem essa dúvida que tem mau hálito, pergunte a alguém. E se você tem alguém, algum conhecido, parente ou algum amigo que você não tem muita intimidade, entre no site da associação. Nós temos um serviço chamado SOS Mau Hálito. O que é SOS Mau Hálito? É o serviço, né, que a gente ajuda quem não tem um amigo que não tem essa intimidade de falar. Você digita lá o e-mail ou o endereço da pessoa, a associação encarrega de encaminhar uma carta que legal. Falando as orientações, o que essa pessoa deve fazer e até os profissionais a quem ela deve procurar. Que ótimo. E é um serviço que a gente ajuda, em média, as pessoas que têm, em média, a gente recebe 600 e-mails ou cartas por mês, entendeu? Para ajudar essas pessoas que não têm muita intimidade. É o serviço que está lá no site, né, que é o abha.org.br. O serviço SOS Mau Hálito. Olha, SOS Mau Hálito, vou te passar mais uma vez o site. Fora o SOS Mau Hálito, lá no site você tem outras informações sobre saúde bucal. Sobre saúde bucal. Que é primordial. www.abha.org.br. Acesse lá. Claro que o Dr. Marcos Moura, que é cirurgião dentista, volta outras tantas vezes, porque se tem uma coisa que a maior parte da população não faz, é higienizar os seus dentes da forma correta. Prevenção acima de tudo, né? procurar um profissional. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Pela ajuda mesmo.